Paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome daquele que vive e vive para sempre, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Já começando agradecendo a Deus por mais este domingo, um domingo de ceia também, e Dia dos Pais, né? Segundo o calendário que a gente segue, um dia comercial, mas também assim como o Dia das Mães, é bom a gente ter um dia que a gente possa abençoar também os pais, né? Não somente neste dia, mas esse dia é especial para eles. E eu, como pai, sinto muita alegria de o Senhor ter me dado graça de ter filhos, ter gerado filhos. Amém? Então eu abençoo cada pai, cada futuro pai, né? Que verdadeiramente sejam pais que conduzam seus filhos no caminho certo, no caminho do Senhor. Vamos orar. Paizinho amado, estamos aqui, Senhor, mais uma escola bíblica. O Senhor nos ajude nesta hora, nos dê graça. Nós sabemos, ó Pai, que se o Senhor não nos ensinar, nós nada somos e nada seremos. Que não seja a sabedoria humana, mas seja do Teu Espírito e da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, a gente está encerrando hoje essa série de ministração, de ensino, de estudo a respeito dos atributos de Deus. Eu sei que a gente podia ficar até acabar essa pandemia falando dos atributos de Deus, mas nós falamos já muita coisa, né? E nós vimos que Ele é um Deus, que Ele é a própria essência da graça, Ele é a própria graça. Nós vimos que Ele é a verdade, que Ele é amor, que Ele é bom, que Ele é zeloso, que Ele é eterno, que Ele é imutável, né? Que Ele é juiz, que Ele é longânimo, misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente, que Ele é um Deus pessoal, que Ele é santo, que Ele é soberano. E hoje a gente vai terminar falando dessa série, falando que Ele é um Deus justo. Nós já falamos no domingo passado que Ele é um justo juiz, que é um juiz justo. Mas agora nós vamos falar a respeito de um Deus que é Ele em si próprio justo, né? Porque aquele que pratica a verdadeira justiça é justo, né? Porque Deus só faz e sempre faz o que é justo. Tudo nele é perfeito, né? O que diz o Salmo 18, versículo 30? O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é aprovada e Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Então, o caminho de Deus é perfeito. Tudo em Deus é perfeito, né? E Ele é um Deus justo. E essa palavra justo significa ser direito, conforme a interpretação do hebraico, da palavra hebraica escrita. Como Deus justo, diz que Ele é ser direito, reto, né? Então, o comportamento, as atitudes de Deus são sempre corretas, de acordo, né, com a sua palavra, com aquilo que Ele diz, né? Tudo em Deus é muito certo, muito correto, né? Deus não tem desvio, né? Desvio de comportamento, não. O caminho de Deus é perfeito. Amém? Glória a Deus. E Deus é o padrão da justiça.
qualquer justiça, né? Qualquer um que possa se declarar justo, uma pessoa muito justa, tem que ser medido pelo padrão. E o padrão da justiça é Deus. E o que é um padrão? Na prática, como é que é? Nós sabemos que o metro é uma medida, né? 100 centímetros, ou 1000 milímetros, é 1 metro. Mas, às vezes, você pode... Eu mesmo já tive uma trena de medir, que o metro não era muito metro. Era menos que 1 metro, se comparado com uma outra que estava correta. Então, não adianta falar que é 1 metro se ele não está comparado com o padrão. O padrão é que vai dizer se ele está certo, né? E existe o padrão do metro, que está num museu, eu acho que na França, sei lá onde, né? Guardado, preservado, assim como tem o padrão do quilo, né? O quilo não também que seria um padrão de medida. O quilo não é 900 gramas. 900 não é 1 quilo. 999 não é 1 quilo. Tem que comparar o padrão que vai dizer se ele está certo ou está errado. Amém? E Deus é o padrão da justiça, né? Os caminhos de Deus são sempre justos, porque Ele é justo. O Salmo 145, 17. Cadê sua Bíblia? Pode abrir no meio da sua Bíblia aí. Diz justo, versículo 7, Salmo 145, versículo 17, desculpa. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Justo é o Senhor. De vez em quando? Às vezes? Não. Em todos os seus caminhos. Amém? Glória a Deus. Então, amados, o que a gente tem que entender, né? Que ele nunca se desvia daquilo que é o verdadeiro e justo caminho, né? Não há limites para Deus no seu caminho, a menos que Ele mesmo coloque limite para Ele mesmo. Deus é ilimitado e a sua justiça é justa, correta, perfeita. Amém? A justiça de Deus é inabalável. Ninguém pode mudar, ninguém pode alterar, né? Então não tem como, não tem negociação. É a mesma coisa, falando de novo do metro. Não dá para negociar. Não, mas tá bom, eu quero 1 metro. Ah, mas só tem 98. Não tem negociação. Aí o cara vende 98 por 1 metro. Ou vende 900 gramas por 1 quilo. Não tem negociação. É inegociável. O padrão de Deus é inegociável. Amém? Glória a Deus. Amém? Ele ama essa justiça. Deus ama a sua própria justiça. O Salmo 45, versículo 7 diz assim: amas a justiça e odeia a iniquidade. E tem um outro verso que diz assim, que ele odeia a iniquidade do roubo. Lá em Provérbios está escrito, balança enganosa. Já ouviu falar? 2 pesos, 2 medidas? Por quê? Porque uma balança está roubando. Não tenho nada contra os feirantes, eu gosto muito da feira. Mas balança de feira, meu, é uma piada.
Aquilo não tem padrão nenhum. Você pede 1 quilo, o cara pega uma balancinha lá, sei lá que jeito. É mais ou menos, o ponteiro fica assim, ó, mas não para nunca. Mas, né? Então, mas Deus ama a sua justiça. Amém? Amas a justiça e odeia a iniquidade, o do roubo, o do engano, né? Aquilo que é justo, Deus ama, e a justiça de Deus é perfeitamente justa, porque Ele é justo. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Posso ouvir o amém? O Salmo 36, versículo 6, e diz que essa justiça, ela vem também com julgamento, né? Então, ele fala assim, a tua justiça, versículo 6 do Salmo 36, diz, a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Então, tem sempre alguma coisa que acompanha a justiça de Deus. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais, né? Então, ainda o Salmo 50, versículo 1 diz, que é um salmo de Asaf, diz assim, fala, ó poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião, excelência, versículo 2, de formosura, resplandece Deus. Né? Versículo 3, vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador. Deus é bom, mas ele é justo. E muitas vezes a justiça de Deus também vem seguida de algum silêncio, ou então de um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Versículo 4 do Salmo 50. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Verso 5. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. E o verso 6 diz, os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Amém? Deus é justo e nele não há nenhuma variação de justiça. Ele é o padrão de toda a justiça. Amados, nós já vimos que ele é juiz, né? E é um juiz perfeito, justo, coerente, íntegro, né? Por quê? Porque é um juiz justo. A justiça de Deus é justa. O julgamento de Deus é justo. Ele jamais, o que eu falei? Jamais comete qualquer injustiça contra uma pessoa. Deus não faz injustiça. E a justiça de Deus está na sua própria palavra. Por isso que ele mandou Jesus Cristo ao mundo, para que a gente possa ser declarado por ele justo, através da justiça que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? Porque tem muita gente, né, que começa falando e não, porque eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa que não faço diferença com ninguém, eu sou uma pessoa muito justa, né? E sabe o que ele está querendo fazer? Está querendo se colocar, sabe, acima de Deus, no lugar de Deus. Olha só o que diz Romanos capítulo 3. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, ninguém é justo aqui nesta terra, a não ser o nosso Deus. Não há um justo sequer. Qualquer um que se declara justo já perdeu, né? Justo é somente o Senhor. Então, nós não podemos conquistar a nossa própria justiça diante de Deus
porque nós somos pecadores. Olha só o que Paulo escreve ainda em Romanos, capítulo 10, versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Quem acha que pode viver com justiça própria, porque se acha bom demais, justo demais, perfeito demais, está desprezando a própria justiça de Deus. Paulo diz, desconhecendo a justiça de Deus, não se sujeita à justiça que vem de Deus, e a justiça de Deus é Jesus Cristo. Ele mesmo foi chamado, nós vamos ler aqui, o justo. Glória a Deus. Veja o que Paulo escreve em Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem foi? Jesus. Ele o fez pecado por nós. Ele quem? O próprio Pai, o Deus justo. Fez Jesus pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ninguém é justo, mas ele nos torna justo. Nós fomos feitos justiça de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, por aquilo que ele, o justo, se torna injusto para que a gente se torne justificado. É o justo morrendo pelo injusto. Não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. E há um caminho nessa caminhada da justiça de Deus, que o próprio salmista Davi, no Salmo 23, que todo mundo conhece, do bom pastor, no versículo 3, quando ele fala, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. É o melhor caminho para a gente seguir, nas veredas, no caminho da justiça de Deus, não na justiça humana. Não estou falando aqui de justiça que a gente não deve desprezar a justiça do homem, não. Se eu obedeço à justiça de Deus, eu tenho que obedecer à justiça também que é dada pelo homem. Só que a do homem nem sempre é perfeita. A justiça humana, um juiz nunca é perfeitamente justo, segundo o padrão dos homens, dos juízes. Quantas coisas que a gente vê, diferenças, atitudes, trata um de um jeito porque tem dinheiro, o outro porque não tem, não trata pior, trata melhor. Não há justiça no homem. Ninguém é justo. Não há um justo sequer. Só Deus. Amém? E, amados, essa é a grande verdade. E vai chegar o fim de todas as coisas quando nós estivermos nas bodas do Cordeiro, onde estaremos eternamente com o Senhor, e nós seremos vestidos e revestidos e coroados de justiça. Olha só, a perfeita justiça. Porque ainda enquanto estamos nesse corpo, nessa carcaça velha, velha porque é comigo o negócio, embora a gente seja justificado, a gente ainda comete injustiça.
vai chegar um dia que a gente vai ser revestido de toda a justiça de Deus, onde a carne não vai se manifestar, porque carne e sangue não entram no reino de Deus. Olha só o que está escrito em Apocalipse, abre aí, capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. É encontro do noivo com a noiva, Cordeiro de Deus com a sua igreja, cuja esposa a si mesmo se ataviou. A esposa quem é? A igreja. O Cordeiro quem é? Jesus. Pois, versículo 8, lhe foi dado, né, vestir-se de linho finíssimo. A noiva ataviada, vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro, uma vestimenta de justiça, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O linho, na época, né, do Velho Testamento e na época de Jesus, era um tecido caríssimo, coisa fina. Só gente que tinha dinheiro que podia se vestir de linho fino. Hoje a gente nem escuta mais falar de linho. Mas, enfim, essa é a grande verdade. Amém? Então, amados, Ele é um Deus justo e não há injustiça, nem falta de retidão, nem falta de caráter, nem erro, desvio de moral, nada. Deus é perfeitamente justo. Que Deus nos abençoe, né? Que essa aula de hoje fique guardada nos corações, assim como as outras. E hoje, graças a Deus, como já falei no começo, temos a ceia do Senhor, às 6 horas da tarde, 18, estaremos longe, mas unidos pelo mesmo Espírito, separados, porém, no mesmo corpo. Esse é o grande mistério dessa justiça de Deus, porque todos nós, né, em um só corpo, fomos feitos justiça de Deus, através do sacrifício da cruz. Jesus Cristo, o justo. Que Deus nos abençoe. Amém?